Olá, meus superpoderosos! Hoje no canal NutriNews eu vou falar para vocês sobre memória. A memória sofre várias alterações com o passar dos anos, mas você muitas vezes já se percebeu esquecendo o nome de alguém, ou o local em que você deixou determinado objeto, ou se você está estudando ou se preparando para um concurso público, quantas vezes você não se percebeu ao responder uma questão na prova que você lembra da página do livro ao qual você estudou aquela questão, só que você não consegue responder aquela questão? E isso se deve ao quê? Se você tem uma alimentação em que ela é rica em alimentos gorduras trans, como produtos de panificação e confeitaria, biscoitos recheados, aqueles alimentos em que a gordura fica entre os teus dedos. Se você come muito alimento refinado, pão branco, massas feitas de farinha branca, muita carne vermelha, ou exagera no consumo de leite, queijos e iogurtes, esses alimentos têm uma ação pró-inflamatória e eles podem prejudicar a sua memória. Associado a isso, se você não tem uma boa saúde intestinal, os hormônios fabricados no intestino, eles podem ficar prejudicados e assim prejudicar a sua memória. Então, o papel da alimentação é extremamente importante, mas não basta só isso. Tem fatores ambientais que também são deletérios para a nossa memória, como por exemplo o estresse. Quantas vezes não se percebemos estressados, seja pelo nosso trabalho, ou seja porque nós estamos nos preparando para uma difícil prova ou para a entrada em um concurso público que pode dar uma guinada diferente na nossa vida. Essa produção, esse estresse, leva à produção de glicocorticoides, como por exemplo o cortisol. E o que o cortisol faz? Ele é deletério à memória porque ele prejudica o armazenamento da memória. Então você estuda e chega lá e dá um branco na sua memória. E como que você vai passar nessa prova tão importante a qual você está fazendo naquele momento? Associado a isso, ainda temos a presença de metais pesados, como por exemplo chumbo, arsênio e alumínio. O alumínio ele está presente nas panelas em que muitas vezes a gente usa no preparo dos alimentos. E isso é importante a gente observar porque muitas vezes nós comemos fora de casa e a panela que é usada é panela de alumínio. E o chumbo está presente principalmente para as mulheres que adoram colorir os seus cabelos. Então a tintura presente nesses cremes para colorir o cabelo, eles são ricos em chumbo. E também substâncias tóxicas, como a bifenila policloradas, que também são responsáveis por o seu efeito deletério na memória. E como fazer? Como que a gente pode diminuir essa ação tão perversa dessas substâncias, as quais a gente não pode muitas vezes controlar ela no seu dia a dia? Qual que é o papel da alimentação e sua ação para minimizar esse efeito deletério causado pelos fatores ambientais? Nós temos que pensar principalmente em tentar diminuir o nosso estresse, seja com atividade física ou seja com mudança de comportamento. Nós temos também uma alimentação mais balanceada, rica em nutrientes e compostos bioativos que vão nos ajudar a diminuir esse problema de memória. E para quem me conhece sabe que a minha memória é bem razoável. Então eu vou dar umas dicas para vocês de alguns alimentos em que vocês podem utilizar para melhorar a sua memória. Primeiro, a gente tem um nutriente muito importante chamado colina. A colina é responsável pela formação da membrana dos nossos neurônios e da reparação dessa membrana. E ela também é o nutriente responsável pela formação de determinadas enzimas, como a fosfatidilcolina, que é responsável pela nossa função cognitiva. Quais são os alimentos que são fontes de colina? Os ovos, o fígado e o germe de trigo e o leite materno. Por isso, quando você está amamentando, pense que você está gerando uma criança, está nutrindo uma criança que vai ter mais inteligência. Consuma pela manhã um ovo. Ele pode ser um ovo cozido, ou um ovo mexido, ou um omelete. Alimentos, um outro nutriente, um composto bioativo muito importante são os flavonoides. Eles são muito importantes porque eles diminuem o processo inflamatório.
Então, que alimento é interessante utilizar? As frutas, as verduras, os chás, principalmente o chá verde, ele é riquíssimo em flavonoide. Suco de uva também é interessante. Procure colocar esses alimentos no seu dia a dia. Um outro nutriente bem interessante é o blueberry, o famoso mirtilo. Ele é riquíssimo em vitamina C. Então, além de ter a sua ação anti-inflamatória, ele vai nos ajudar como proteção ao neurônio. Um outro nutriente muito estudado é a curcumina. Mas aonde você encontra a curcumina? No açafrão ou na cúrcuma ou açafrão da terra, mais conhecido. É aquele pozinho amarelo que você usa como tempero. Consuma uma colherinha de chá, seja ele no suco ou seja ele para refogar as carnes, ou você usa no final do cozimento, por exemplo, de um arroz. Então ele tem uma ação anti-inflamatória muito importante. Um outro nutriente muito interessante é o ômega 3. Aonde você acha o ômega 3? Em peixes bem gordos, como por exemplo a sardinha, o atum, o salmão. Esses alimentos, eles têm uma capacidade de melhorar a função cognitiva, porque eles vão ser ricos no nutriente chamado DHA, que é o ácido doxaenoico, que ele é responsável por a melhora cognitiva, pelo seu aprendizado, pela sua memória. A taurina é um aminoácido abundante no nosso organismo. Ele é encontrado nas carnes de uma maneira geral e ele é responsável pela proteção dos nossos neurônios. E você já ouviu falar da cafeína? Muitas vezes você toma café, cafeína para melhorar a sua cognição e é a mais pura verdade. Associada à cafeína, nós temos também a teanina. A teanina é presente no chá verde. Esses dois nutrientes, eles são importantes tanto para o aprendizado, como para o armazenamento da memória, como para a melhora cognitiva. O que você acha de consumir estes alimentos no seu dia a dia? O que você acha de você lembrar do nome das pessoas, de você saber aonde você esqueceu determinado objeto e principalmente ter sucesso em uma prova ou em um concurso público? Pratique essas ideias no seu dia a dia, isso vai ser bem interessante. Eu agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal NutriNews.